intuito de reconhecer a trajetória pessoal e profissional do professor que atua na educação básica do Rio Grande do Norte, além de resgatar e registrar essa trajetória, reconhecendo conteúdos e práticas advindos da ação docente, favorecendo um processo de troca de saberes e experiências no exercício da profissão. Daremos início à atividade que está atrelada aos componentes de estágio supervisionado para a formação de professores de português do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e está sobre a orientação da professora Sâmia Suleiman dentro do projeto de pesquisa Língua e Memória, a História Oral como ferramenta pedagógica. Com esse propósito, daremos início à entrevista com o professor Everton, que atualmente atua na Escola Teuzuíte Maria Soares da Costa. Poderia nos dizer seu nome completo, sua origem, as primeiras memórias, interesses e características pessoais que você gostaria de compartilhar para que possamos conhecer um pouco de você? Então vamos lá, né? Tentando aqui. Meu nome é Everton Félix da Silva, sou de Guarabira, na Paraíba, tenho 30 anos e com primeiras memórias que, como aparece aqui, né, a pergunta, me vem sempre querer aprender. Lembro que desde pequeno meu pai fazia as letrinhas para eu já começar a cobrir, né, porque eu queria saber ler, eu queria aprender. E as principais memórias da vida foram também na escola, desde o infantil, o fundamental 1, o 2 não tanto, e o médio sendo assim a melhor fase da minha vida. E a faculdade. Interesse, eu gosto muito de literatura, né? Amo assim, apesar de hoje estar um pouco mais parado nas leituras. Como características pessoais, eu acho que eu sou bem extrovertido, eu me dou bem com outras pessoas, né? Trabalhar com o público. Agora, quanto à sua atuação docente, poderia nos dizer a sua experiência profissional? Quando começou a trabalhar como professor, que cargos exerceu, onde você já trabalhou, onde trabalha atualmente, e que atividades realiza, e como enxerga a sua atuação como docente? Sou formado em Letras em Inglês pela Universidade Estadual da Paraíba desde 2016. Estou concluindo o curso de segunda licenciatura agora em Letras Português e também sou aluno da especialização em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Língua Inglesa. E o que me levou a seguir a carreira de docente, que eu sempre gostei, né, dessa ideia de poder ensinar algo a alguém. Desde pequeno eu achava que era muita questão de ensinar as pessoas a lerem, né? Aí a ideia mais de ser professor de uma disciplina específica veio já nas vésperas ali do vestibular, no finalzinho do ensino médio. O que marcou o período da minha formação, alguns professores, né, que marcam bastante assim, de forma positiva, e também o PIBID. Eu fui aluno do PIBID e isso me ajudou mais ainda nesse desejo de seguir a carreira docente. Na minha atuação como docente, eu tento cobrar o máximo, não só de mim, mas também dos alunos, sabendo que é um pouco complicado, porque muitas vezes tem aquela questão de basicamente a gente sempre tentar nivelar por baixo, porque tem uns que sabem, né, tipo, estão no nível ali adequado, tem uns que têm mais dificuldades, e o pensamento, na maioria das vezes, é nivelar por baixo por conta desses alunos que têm mais dificuldades. Porém, eu penso o contrário, né? Acho que deve ser mantido ali um meio termo para que os alunos que têm mais dificuldades se esforcem também para tentar aprender e assim os que conseguem acompanhar também não ter um déficit na aprendizagem. Agradecemos, professor Everton, por nos relatar um pouco de sua trajetória profissional. E depois disso, gostaria de saber como é que você entende o campo da educação desde a sua formação até a atualidade. Como eu entendo o campo da educação, são duas realidades, né? Quando eu decidi trabalhar, fazer o concurso para trabalhar como professor, a ideia era vir mais para o interior porque não é a realidade tão caótica e difícil das cidades grandes, né? Tanto que vim para essa cidade pequena. E até agora, graças a Deus, é um público diferenciado, porque
a gente consegue ter proximidade com eles, com os familiares, né? Não tem os perigos tão grandes como é nas cidades maiores. Mas sabendo que a cada ano que passa, parece que vem assim, de certa forma, tendo um pouco mais de dificuldade. Ainda mais nesse período do pós-pandemia. Bom, quanto às necessidades educacionais especiais, a partir do seu relato anterior, como você avalia a trajetória da educação brasileira no que tange o tema das necessidades educacionais especiais, considerando legislação, políticas públicas, formação docente, apoio pedagógico, recursos e infraestrutura escolar e as perspectivas que você enxerga nas escolas públicas? Sobre as necessidades educacionais especiais, eu acho que é muito lindo no papel, né? Tem as leis, tudo lá é muito bonito, mas na prática a realidade acaba sendo outra porque a Secretaria de Educação do Estado atrasa muito. É muito moroso esse processo, até para enviar professores, por exemplo, de matérias que estão faltando, já houve tempo de passar quase um ano inteiro sem professor de duas matérias lá na escola em que eu trabalho. Esse ano o que veio chegar a intérprete de Libras, né? Mas também foi difícil para conseguir, né? Foi uma luta para conseguir essa intérprete para a escola. Bom, por último, ainda tratando a respeito das necessidades educacionais especiais, eu gostaria de entender como é que elas entraram na sua formação, como é que elas estão presentes na sua atuação docente, o que você considera que ainda precisa saber sobre elas, como você trabalha com elas, que situações ou exemplos sobre essa diversidade e especificidade dos alunos você poderia compartilhar. E essa questão da necessidade educacional especial acaba sendo bem difícil, porque principalmente no interior tem muitos alunos que têm muita dificuldade na aprendizagem. Alguns a gente vê, né, até em questão comportamental, que eles têm um problema a ser analisado e muitas vezes a família não corre atrás, né? Finge que aquilo ali é normal, tudo bem, não tem problema nenhum, e o aluno que tem essa dificuldade, esse problema, acaba sendo o mais prejudicado de todos no fim da história. Realmente, esse é um assunto que é necessário a colaboração de toda a comunidade escolar, né? Não apenas do professor. Bom, Everton, agora eu gostaria que você refletisse um pouco na sua trajetória pessoal como profissional. Que momento você destacaria como docente que foi mais satisfatório ou mais desafiador, seja positivamente ou negativamente? Como momento marcante da trajetória, eu acho que é quando a gente vê a evolução dos estudantes. Tanto aqueles que têm mais facilidade em aprender, em assimilar o conteúdo, como também daqueles que têm certa dificuldade, mas que se esforçam e estão ali se empenhando para aprender, para assimilar. A parte desafiadora eu acho que não é nem a sala de aula. Muitas vezes é na sala dos professores, por conta de alguns colegas de profissão que muitas vezes têm um diálogo de uma forma e uma prática totalmente contrária àquele discurso, né, que a pessoa apresentou. Tem algumas pessoas, né, que parece que preferem realmente implicar com certas besteiras ao invés de melhorar a sua própria prática docente, por exemplo. Isso é que eu acho que é bem chato e é o que acaba sendo desafiador. Bom, e por fim, além de agradecer por sua colaboração, eu gostaria de saber o que é que você achou dessa entrevista e se gostaria de trazer mais algum assunto que não tenha sido abordado, ou até mesmo deixar uma mensagem para os outros professores em formação ou que até mesmo já atuam na rede. Eu gostei da entrevista, achei bacana esse foco voltado para o profissional que já está em sala de aula. A mensagem que eu deixo para o pessoal que está concluindo o curso é que trabalhar com educação não é fácil, é desafiador, mas é bastante compensador. Principalmente quando a gente marca a vida de algum estudante de forma positiva.
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao professor Everton, não só por esse momento da entrevista, mas por todo o apoio durante mais essa experiência no estágio de formação de professores de língua portuguesa. Meu muito obrigada, professor.